वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भीतात्युहं पुनदबाल्यभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं
Varanasi Purapati Bhajavishanatham Bhagisajasva Vadane Lakshmi Jasya Cha Bhakshasi Jasaste Hidaya Sambhi Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Tasmad Gurum Prapaddanti Jiggasu Sreya Uttamam Sabde Paricha Nisnatam Brahmani Upasamasrayam Tasmad Gurum Prapadden Jiggasu Sreya Uttamam Sabde Paricha Nisnatam Brahmani Upasamasrayam Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse: eu posso me submeter somente aos pés de lótus de um guru que pode me dar toda a auspiciosidade. Caso contrário, não posso me render. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Paramahamsa Jagadguru disse: eu quero me render aos pés de lótus de um tal Vaishnava, de um tal Guru, que possa me dar auspiciosidade, bênçãos absolutas. Eu não posso me render aos pés de lótus de um Vaishnava, de um Guru que não possa me dar bênção absoluta. Existem karmi gurus, yogi gurus, muitos tipos de gurus. Mas aquele que pode me dar benefício absoluto, bênção absoluta, somente aos seus pés de lótus eu me renderei. Ó Senhor, por favor, me ajude a alcançar esse tipo de guru, pois com os meus esforços pessoais eu não posso alcançá-lo sozinho. Então, de acordo com os nossos samskaras, com as nossas orações, Nityananda vai mandar um guru na sua vida. Pelo teu esforço pessoal, você não pode alcançar esta posição, a posição de entrar em relação com o Vaishnava puro. É por isso, Satchitananda Bhaktivinoda Thakur diz: não tente correr de um lado para o outro. Não vá de um lado para o outro, colecionando diferentes gurus. Por quê? Se você for atrás da sua própria mente, do seu próprio julgamento, você será trapaceado. Portanto, tenha paciência, espere e ore. De acordo com as suas orações, com a sua sinceridade, o Guru vai se manifestar diante de você. Espere. Em toda a minha vida, eu não encontrei um Vaishnava puro. Aguarde. Talvez na próxima você consiga. Mas mesmo assim, não seja precipitado. Não seja um tolo e aceite alguém que você não tem certeza. Ah, ele é um guru, vou aceitá-lo. Dessa maneira, você será trapaceado. Você tem que ter paciência e seguir as escrituras. O Satguru, o verdadeiro Vaishnava, talvez esteja em algum lugar, mas você ainda não sabe enxergá-lo. Você ainda não tem os olhos para poder vê-lo. Você ainda está cego. Você não sabe dizer quem é o Vaishnava puro e quem não é. Quem tem os sintomas perfeitos, quem não tem. É por isso que você pode ser trapaceado. Você deve esperar e observar e orar aos pés de lótus de Nityananda Prabhu. Por favor, Senhor, que eu possa alcançar os pés de lótus de um verdadeiro Guru. Se você alcança a sinceridade, o Nityananda Prabhu pessoalmente vai arranjar um Guru para você. Porque isso é uma promessa de Nityananda Prabhu. Essa é uma promessa firme de Nityananda Prabhu. Ele pessoalmente disse. Nityananda disse: eu posso salvar você. Eu posso ajudar você a atravessar
o oceano das ilusões materiais. Nityananda diz isso. É minha responsabilidade, não sua, guiar você. É minha responsabilidade ajudar você a atravessar o oceano das ilusões materiais, mas eu só quero ver a sua sinceridade. Se você é um trapaceiro, eu não posso ajudar você. Toda a responsabilidade repousa nos meus ombros, diz Nityananda, para ajudar você, para atravessar o oceano material. Não se preocupe. Você somente tem que mostrar a sua sinceridade. Nityananda disse, compre-me. Eu gostaria de me vender-me, de me entregar a você. Está escrito neste Kirtana o método para fazermos isso. O nosso Bhakti Bala Bhatirtha Maharaj cantava esse Kirtana durante todo o parikrama. Nityananda dizia, compre-me cantando os santos nomes de Gauranga e eu me entregarei a você. Você assim pode me comprar, você pode me obter cantando os santos nomes de Gauranga. Eu me entregarei a você. E ao dizer isso, Nityananda Prabhu, tomado por um êxtase extremo, caía e rolava no chão, enquanto cantava os santos nomes. Como uma montanha de ouro, Nityananda e Gauranga Mahaprabhu desmoronavam no chão e rolavam em êxtase. Nityananda Prabhu é como um pequeno bebê. Não, seria ofensivo comparar a pureza de Nityananda com a pureza dos bebês. Eu recebi esse sentimento direto do meu Guru Pada Padma. Eu nunca vi ninguém tão inocente, nem mesmo uma criança é assim puro e inocente quanto era pura Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, diz Srila Shyamdas Babaji. Então, isso é verdadeiramente um fato. Nityananda vai nos ajudar. Então, no outro dia, eu estava explicando que Jiva Goswami Pada vai escrever algo nos Sandarbhas sobre Guru Tattva, algo muito especial. Se você não sabe o que é, você poderia cometer algum erro, mas ele escreveu o seguinte. Eu disse repetidas vezes. Primeiro nós precisamos perguntar ao nosso coração, o que você quer? O que você quer? Tente encontrar uma resposta sincera. Esse é o ponto mais importante. Se você não tem um desejo perfeito, se você não tem um desejo sincero de fazer bhakti, então é muito provável que você seja trapaceado. Você tem que alcançar um nível de desejo genuíno, caso contrário você será trapaceado. Isso deve ser algo que você tem que acertar. Então Jiva Goswami vai dizer, você quer saber a verdade absoluta? Você quer alcançar a realização absoluta da verdade suprema? Se a resposta é não, eu não tenho nada para dizer para você. Se a resposta é sim, eu tenho algo especial para te dizer, porém. E o que é? Jiva Goswami vai dizer, Tasmad Guru. E por que Tasmad? Uma frase nunca pode começar com e ou com mas.
Nós precisamos que existam outras palavras antes dessas. Uma sentença não pode começar gramaticalmente com mas. Algo deve ter sido escrito antes. Então, tasmad significa, ao observar a condição horripilante deste mundo material, o incêndio florestal que está ao nosso redor, o incêndio do interesse pessoal, o incêndio do egoísmo e da avidez. Chetodarpanamarjana. Então, nesta condição, você quer mergulhar nesse incêndio? Ou você quer alcançar um nível um nível livre de tensões e ansiedade? Shukadeva Goswami vai dizer isso no Bhagavatam. Shukadeva Goswami vai dizer, se você quer alcançar um nível de coragem absoluta, não ter mais medo de nada, você tem que dizer, eu já vi a matéria, eu já vi o raio-x deste mundo material. Este mundo material é horrível. Eu vi a verdade crua deste mundo material. Eu estou cheio dele, como Devahuti Ma disse para seu filho Kapila Deva. Eu não quero mais a satisfação material. Agora eu quero alcançar um nível de coragem extrema para fazer minha vida espiritual. Então Shukadeva Goswami vai dizer, se você quer alcançar esse nível de ser uma alma destemida, de ter coragem de fazer sua vida espiritual, isso já está explicado no Shastra, esse processo já está explicado no Shastra, mas você é cego e você não consegue ver. Sob a guia do Satguru, do Vaishnava puro, você deve tomar abrigo nos pés de lótus de um Vaishnava puro, que é querido ao Senhor Supremo. Este é o significado de Anukirtana. Não com o seu falso ego. Você não pode fazer Kirtana com o falso ego. Então, sob a guia absoluta de um Vaishnava puro, você deve cantar os santos nomes, pois este Guru pode lhe dar bênçãos, pode lhe dar kripa. Então, existe essa glorificação na qual lemos. Se o Guru está satisfeito comigo, eu posso alcançar Vaikuntha Jagat. O que dizer de dinheiro, posição social? Isso tudo é como excremento para mim. Se meu Guru se satisfaz comigo, se o Vaishnava puro se satisfaz comigo, está escrito no Bhagavatam, eu posso alcançar o universo transcendental. O que falar das coisas materiais que são igualáveis às fezes, à urina? Você não enxerga? O Deus da morte está atrás de você com um arco e flecha armado. Nós podemos falar sobre isso agora. Ele está atrás de você. Você não está enxergando? Observe. Atrás de você, ele está de pé, com um arco e com uma flecha. E você está brincando. Fazendo um joguinho. Shukadeva Goswami disse, já foi prescrito, não há nada de novo. Não pare, não freie sua língua, continue cantando os santos nomes. Ao dormir, ao comer, ao ir de um lado para o outro, a língua não deve repousar. A língua deve continuar, sempre, cantando os santos nomes. Desta maneira, hoje ou amanhã, em algum momento, se você expressar o desejo de servir,
o verdadeiro Harinama vai dançar nos seus lábios. A não ser que você não desenvolva o desejo de servir. Se você não quiser servir a vida inteira, você pode cantar e nada vai acontecer. Por quê? Está escrito no Bhagavatam. Os órgãos sensoriais materiais não podem realizar o Senhor Supremo. Quando os seus órgãos sentidos estiverem ocupados em fazer o serviço do Senhor Supremo, com os seus olhos você quer ver o Senhor Supremo, com os seus ouvidos você quer ouvir sobre o Senhor Supremo, com a língua você quer glorificar o Senhor Supremo, quando todos os seus órgãos dos sentidos estiverem ocupados em Hari Seva, em servir Deus, em Bhagavat Seva, então somente naquele momento os santos nomes puros dançarão nos teus lábios e você vai poder pronunciar o Harikatha como um vento. Automaticamente ele vai jorrar dos seus lábios. Você não precisa memorizar nada, você vai falar. Essa é a condição. Então, Jiva Goswami escreveu: que tipo de guru eu posso conseguir? Que tipo de guru eu devo querer? Aquele que tem realização do Shabda Brahman e de Parabrahman, do som dos mantras eternos, Shabda Brahman, e da Suprema Personalidade de Deus, Parabrahman. Eles têm desejo direto, a vontade de servir aquela verdade absoluta, Parat Parakleshara Shri Krishna ou Gauranga, um desejo direto. Não estamos falando de uma filosofia teatral, de um sentimento realizado. O que ele sente no coração, ele fala. Ele vai falar o que ele sente. Ele está tão harmonizado com o Brahman, com o Shabda Brahman. Shabda Brahman é o conhecimento eterno, a forma verbal da inteligência suprema. E o que quer dizer este devoto quer alcançar? Um sossego, uma paz em relação ao quê? A paz em relação ao incêndio do nosso coração, a insatisfação que queima no nosso coração, que me faz procurar o que? O Guru que possa me salvar. E é por isso que está escrito: ao fazer seva e continuar fazendo seva e mais seva, ele se harmoniza tanto com o Senhor Supremo que eu posso dizer, ele é muito querido e amado pelo Senhor Supremo. Esse é o nosso darshan, essa é a nossa compreensão, nossa visão. Agora, Srila Jiva Goswami vai dizer: suponha que você vai aceitar um guru de acordo com a sua mente, com o seu falso ego. Eu vou com aquele ali porque ele é muito famoso. Qual guru? Aquele, nossa, tem muitos discípulos. Então, um guru pequeno como Gorakshara Das Babaji Maharaj, quem teria aceitado? Quem aceitaria? Somente Prabhupada Bhaktisiddhanta poderia aceitar Gorakshara Das Babaji Maharaj. Porque ele sabe muito bem quem era Gorakshara Das Babaji Maharaj. Mas isso representa uma evolução na história de todos da civilização. O pandita mais erudito do mundo inteiro aceitou os pés de lótus de um guru que não era nem alfabetizado. Não como eu e você, que a gente acha isso, que a gente acha aquilo, aquele é culto, aquele também é isso, ele foi lá, ele deu aulas. Mas Prabhupada não foi assim. Ele não procurou alguém
que ele pudesse, que a sociedade admirasse. Então você pode dizer, Gorakshora Das Babaji Maharaj não é versado no Shastra, mas eu diria que sim, ele é versado. Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou, na sua opinião, ele disse, na sua opinião, no seu cálculo, ele não é alfabetizado. Mas saiba, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, saiba que todo o Shastra, todos os Vedas, os Vedantas, os Upanishads, o Bhagavatam, tudo aquilo que foi pronunciado, ele pode pronunciar da mesma maneira. Ele vai dizer para Krishna, Krishna, você é minha propriedade e eu pertenço a você. Portanto, o resto do mundo pode ser esquecido, o resto é inútil. Esta era a conclusão no coração de Gorakshora Das Babaji Maharaj, que era versado no Shastra, mas que, segundo o cálculo da população, a opinião da sociedade, ele não era. Mas para Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele tinha conhecimento pleno. Ele era versado sobre o Krishna Tattva, sobre as verdades acerca de Deus. Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj era tão versado, seu amor era tão perfeito que ele havia comprado Krishna. Krishna havia se vendido ao coração de Gorakshora Das Babaji Maharaj. Caso contrário, como seria possível? Se Krishna não tivesse vendido se entregado ao coração de Gorakshora Das Babaji Maharaj, como seria possível que à meia-noite que Gorakshora Das Babaji Maharaj ele era quase cego, ele não conseguia enxergar. 150 anos atrás ele atravessou o Ganges. Como ele conseguiu fazer isso? Cercado de chacais e cobras. Quem ajudou ele a chegar a Chaitanya Mata quando Prabhupada estava cantando os santos nomes à meia-noite? E ele viu Babaji Maharaj do outro lado, deste lado do rio. Você veio até aqui? Como você veio até aqui? Está noite funda, está cheio de chacais por aí. Quem te ajudou a atravessar o rio? Quem ajudou você a atravessar o rio? Ele perguntou para o Guru. Babaji Maharaj não respondeu. Ele só deu risada. Só riu. Ele não disse nenhuma palavra. E Prabhupada realizou imediatamente. Gauranga, pessoalmente, ajudou Babaji Maharaj a atravessar o rio com um barco. Prabhupada pôde ver a cena claramente. Primeiro ele perguntou e depois ele enxergou. Ah, Mahaprabhu trouxe ele aqui. Mahaprabhu guiou o barco que atravessou o Ganges e trouxe Babaji Maharaj para este lado da margem. Como Surdas, que caiu dentro de um poço, e Krishna segurou o pulso de Surdas Babaji Maharaj. E depois Surdas pegou o braço de Krishna e falou, pare, por que você está me segurando? Porque você é Krishna? Não, eu não sou Krishna, eu sou um menino qualquer. Não, eu sei quem é você. Eu não vou deixar você embora. E Krishna pensa, ele realizou, ele é muito esperto. Ele sabe quem eu sou. Como é que eu vou lutar com ele? E ele deu um movimento forte assim com o braço e soltou o pulso e saiu correndo. E Surdas diz, ah, você é forte? Você vê que eu sou um velhinho fraco? Esse é o seu poder, ele disse. Você quer me empurrar e ir embora? Mas se você puder sair do meu coração, aí sim eu vou acreditar que você tem muito poder. Caso contrário, Krishna, você é fraco. Você é tão fraco que você não vai conseguir ir embora do meu coração. Se você for, aí sim eu vou acreditar que você é poderoso. É fácil empurrar um velhinho como eu.
Ele diz para Krishna, vejam o nível de intimidade e de entrega, de amor, de relação que ele tinha com Deus. Então, Gorakshora Das Babaji Maharaj já havia sido testado por Srila Bhaktisiddhanta havia aprovado Gorakshora Das Babaji Maharaj como seu guru. Está escrito nos Upanishads que depois de alcançar a verdade absoluta, o que mais nós podemos esperar? Depois de receber a verdade absoluta, o que mais nós podemos esperar? Algum desejo pode se manifestar no nosso coração? Não. Então, depois de entender a verdade absoluta, você não precisa saber de mais nada. Você não precisa saber de mais nada. Depois de saber a verdade absoluta, o que você precisaria saber? Nada. Porque você já conhece Krishna. Krishna é a fonte do conhecimento infinito. E através do teu amor você pode conquistar Krishna. Mas Jiva Goswami Pada vai dizer, Srila Jiva Goswami vai falar a todos nós. Porque suponha que nós tenhamos aceitado um guru que não esteja versado no Shastra, que não tenha conhecimento das Escrituras. Suponha que você vai perguntar algo que ele não possa responder. E se o guru não pode resolver todos os problemas, você vai sentir dúvidas. O guru não pode responder essas perguntas? E aí a pessoa corre o risco de cair. Então Jiva Goswami vai dizer, ele vai escrever que o guru que nós devemos aceitar é aquele que tem todas as respostas. Então, dessa maneira, devemos caminhar no caminho da devoção absoluta, no caminho da devoção não material, a prakrita. E nós podemos enxergar tudo se formos humildes e podemos caminhar na direção da transcendência. Alguém, porém, poderia fazer uma pergunta. Por que eu deveria seguir Bhakti Yoga? Eu poderia seguir Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga. Por que seguir Bhakti Yoga? E qual é a resposta? Krishna pessoalmente dá essa resposta. Se Bhakti está dentro de você, então todos os problemas estão resolvidos. Se Bhakti existe no seu coração. Mas de acordo com Jnana, do ponto de vista de Jnana, do conhecimento, até que você alcance conhecimento absoluto, que tipo de conhecimento? Alguém poderia dizer que o conhecimento é o Brahma Tattva. Conhecimento acerca do Brahman. Mas nesse Tattva, até que você alcance o ponto mais elevado, até que você compreenda a realidade do ponto de vista do conhecimento de maneira completa, você pode cair. Mas em Bhakti Yoga não. Bhagavan Shri Krishna vai dizer que o caminho de Bhakti, aquilo que você conquista, não pode ser perdido. Isso ocorre, essa bênção ocorre somente para Bhakti Yoga. Não para os outros tipos de yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga, não. Somente Bhakti. Você já ouviu dizer que o Senhor é Karmi Vatsal, Jnana Vatsal, que Krishna é escravo do conhecimento, ou que Krishna
escravo de qualquer outra coisa, não. Krishna é escravo da devoção, ele é escravizado pela devoção. Krishna se deixa escravizar pelo coração daquele que tem devoção pura, mas não por nenhuma outra coisa. Desde que nós somos pequenos, nós ouvimos Krishna é Bhakta Vatsal, ele é o servo da devoção. E nós ouvimos aqui na Índia desde criança essa expressão. Tem um significado, porque ele se entrega aos devotos puros. Ele vai dizer, Bhakti Yoga é tão forte que mesmo nesta vida você pode fazer um pouquinho e parar. Então você vai acumular aquele pouco e na próxima vida você vai partir do pouco que você acumulou. Então você vai receber chance ao Senhor. Entregue. Krishna disse para Arjuna isso. Krishna disse, ele é Durachar. Aquele que faz o meu bhajan, ele não ora para o Senhor Shiva, para Parvati Devi, para Ganapati Maharaj, que é Ganesh, só para mim. Ananda Bhaga significa ele não tem fé em nenhuma outra figura, somente em mim. Opi Achet. Essas duas palavras muito importantes em sânscrito significam suponha que um devoto na sua vida precedente não tinha caráter. Como nós demos o exemplo de Ratnakar, que se torna Valmiki Muni. Ratnakar era um caçador que vai se tornar o escritor, um sábio escritor do Ramayana. Ele era muito cruel. Ele era uma pessoa sem coração, impiedoso. Suponha que alguém, de acordo com a sua natureza precedente, suponha que precedentemente ele fosse muito mau, e que agora ele esteja tentando mudar através do bhajana, mas que algo tenha acontecido de errado na sua vida. Agora ele não seja mais cruel, mas que ele tenha tido hábitos terríveis no seu passado. Como se eu desligar o ventilador não para de uma vez. Ele continua. Essa metáfora os Vaishnavas usam para dizer que se a gente está rindo porque Maharaj falou que o ventilador ia parar e parou. Então, essa metáfora que os Vaishnavas usam, que Maharaj está usando, está dizendo assim, que uma pessoa que cometeu pecado durante muitas vidas, ela não consegue parar de uma vez. Ela pode parar, mas depois ela volta um pouco, ela continua como um ventilador que está sendo desligado, a diminuir a rotação das suas pás. Da mesma maneira, um devoto pode deixar tudo. Agora ele pode não ter desejos de fazer nada errado. E neste caso, por sorte, de acordo com a sua natureza precedente, por acaso, ele não quer pecar, mas ele é capaz de pecar porque ele tinha esse samskara. Então Krishna vai dizer, ele não deve ser julgado, ele não deve ser
criticado. Vocês não devem criticá-lo, because porque I am there sitting eu inside estou lá sentado dentro do seu coração. I can enter inside your heart Eu posso entrar no coração dele and make him pure whatever e vou tentar purificá-lo. I can As contaminações que ele possa recair, aos poucos eu vou eliminar. Está escrito no Bhagavatam. Vikarma jacchot patitam kathanchit Vikarma jacchot patitam kathanchit Dhanoti sarvam hidi sannivishto. Bhagavad speaking, Krishna diz, by chance is doing something, he need not go for por acaso ele faz algo errado, ele não deve ser julgado ou criticado ou punido. Eu estou no seu coração, eu estou purificando ele aos poucos. is going to promise. Krishna nos promete isso. Bhagavan going to promise in Bhagavatam Krishna promete isso. that if by chance Se por acaso algo ocorre, algum erro é cometido, I can feel nós não devemos julgá-lo. Ele diz, eu estou purificando. even Bhagavan speaking, Então o Senhor Supremo está dizendo, my bhakti, a minha bhakti, a minha devoção, devotion towards me, a devoção aos meus pés de lótus pode even purificar até mesmo dog eater, dog aqueles que comem cachorros, pig eater, aqueles que comem porcos. pork As pessoas comem porco, comem carne. can purify. Todos esses podem ser purificados se começam o processo de bhakti. Então, vikarma, que significa? Karma negativo. Mas esse não é o caso de yoga, jnana, karma. Se você erra, você cai do processo. Portanto, Maharaj está dizendo que Bhakti é extremamente misericordiosa, porque além de você poder retomar o processo numa outra vida, sem perder o que você alcançou, os erros que você comete depois de ter começado o processo, na verdade, são um processo de purificação que Krishna está guiando. Então, esse ex-caçador, ele se torna... Ele era um bandido, ele matava as pessoas, ele roubava as pessoas, ele era extremamente cruel. Ele quis matar Narada Muni. Quando ele viu que Narada não tinha dinheiro, ele falou, então não vou te matar, porque se eu te matar, o que eu ganho? Ele falou, eu não tenho nada, eu tenho uma vina, um instrumento musical, você quer isso? Narada falou para ele. Você pode levar. Eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Como Mahaprabhu. Mahaprabhu caminha pela margem do Jamuna cantando Hare Krishna. Um Vrajavasi atravessa o rio com um grande quadro, com um grande balde de iogurte. E diz para Mahaprabhu, você quer tomar? Mahaprabhu fala, eu quero. Se você me der, eu tomo. E ele pergunta para Matheus, eu tenho um monte de iogurte, quer? Ah, eu quero. Como que você vai tomar? Você não tem copo? Pergunta esse Vrajavasi. Você não tem nada, como que você vai tomar? Mahaprabhu responde para ele, se você me der, eu tomo tudo. Então toma. Ele pega o pote enorme e toma tudo. Ele é Krishna, ele pode beber o que ele quiser. Ele bebe tudo. E dá o pote vazio de volta. E o Vrajavasi fala para ele, me dá dinheiro. Ele responde, eu não tenho dinheiro. Cadê o dinheiro? Eu não tenho dinheiro, responde Mahaprabhu. E depois disso, ele falou, tem umas pessoas, meus amigos estão vindo aí, pede dinheiro para eles, eu estou indo embora. E ele vai falar, está vendo aquele sannyasi lá, amigo de vocês? Sim. Ele tomou 10 litros de iogurte. Vocês têm que pagar. Mas nosso Prabhu não tem dinheiro. Como é que você acha que os servos dele têm dinheiro? Oh, meu Deus. Vocês não vão me pagar?
Bhakti So you think é man algo is assim. treated? No. Gauranga put drinking milk, giving everything to him. Você pensa que esse homem foi trapaceado por Krishna? De jeito nenhum. Mahaprabhu bebeu e deu Bhakti para ele, deu tudo para One ele. old lady coming to sell fruits, Como aconteceu com Krishna Krishna. money, money. Teve essa senhora que foi vender frutas. Exchange. Krishna comeu a fruta e ela falou, o que você vai me dar? So much fruits and going away. Ele pegou as frutas e foi embora. What? Taking some paddy in hand, small hand, all some paddy. E ele pega Old lady who is uns selling grãos de arroz e dá para ele, para ela. E ela, aquela senhora que vendia fruta, falou, nossa, ele vai me pagar com um punhadinho de arroz? after that. The old lady was so happy, so E essa senhora só que ela fica em êxtase, ela fica tão feliz. Find his basket is full of Ela volta para casa. Quando Krishna entra em casa, ela vê que as outras frutas que estavam dela no cesto se transformaram em joias preciosas. watching the basket. Ela olha You know, e vê que as frutas tinham se transformado em rubis, em pedras gigantescas. of Prakriti. Eram joias transcendentais, mais preciosas que as nossas joias. Krishna pode nos dar tudo e Gauranga também. In previous life, Então, na vida precedente, alguém poderia ter cometido muitos pecados. Esse caçador era muito cruel, mas ele mudou pela ajuda de Bhakti Yoga, do Harinama, do canto dos santos nomes do Senhor. this kind of possibility Esse is tipo not de there possibilidade in yoga. não existe no caminho do yoga, do jnana, do karma. By long term of karma yoga, Ao fazer karma yoga durante muito tempo, e se de alguma maneira você conseguir se purificar, mas não tem garantia de que você continue avançando, porque um erro pode fazer você cair. very possible. There is no guarantee. So many cases I can show you. Então eu poderia mostrar para vocês muitos casos no Bhagavatam. I can show you from that. Eu posso mostrar para vocês. Priyavrata Putra Agnitro is doing bhajan in the forest. After that, Então, he is going to do Maharaj está contando dessa personalidade que estava cantando os santos nomes na floresta. fall down. Mas depois que caiu, From heaven coming and dancing in front of him. umas apsaras dançaram diante dele, Beautiful que lady. eram dos planetas celestiais. Somehow Agnitro open eyes. Ele abriu os olhos e observou, oh, After that, break. e ele perdeu a concentração na sua meditação. So there is countless example I can show Então you. existem muitos exemplos There que is nós no podemos guarantee. trazer, que não existe garantia por outros In Bhakti caminhos, Yoga, porque esse personagem estava tentando avançar somente com meditação, even you are e as illiterate, apsaras conseguiram disturbar a sua even you atenção. are from a very low Então, caste, mesmo que você seja iletrado, que você seja de uma casta muito baixa, you had very dirty que você tenha behavior, tido um character, comportamento péssimo, all dirty. se comportado muito mal, Bhagavan speaking, tenha tido uma vida suja, mesmo assim, that like one o Senhor gold, diz, you como have o ouro, one piece of gold como um pedaço de ouro, piece. Gold piece, um pedaço if de you ouro. are going to burn into Se fire, você queimar o ouro, se você whatever derreter o ouro no fogo, contamination there can qualquer go. contaminação que tem ali naquele pedaço de ouro vai embora. Bhagavan speaking, Bhagavan, Shri just Krishna like diz, in contact with como fire, quando o ferro está em contato com o fogo, gold can be purified não, o very ouro easily. pode ser purificado muito facilmente. Gold can be purified very easily in contact. O ouro pode ser purificado extremamente facilmente no seu contato com o fogo. Quanto mais ele derreter no fogo, mais ele se tornará puro. Yathagni su samidhacha karoti idhansi bhasmasyat tatha mad vishaya bhakti uruddhava mad vishaya bhakti is very dirty. Mad vishaya bhakti uruddhava venansi. As páginas estão desbotadas. Light, poor light.
Tem erro de impressão, a luz está fraca. Jathagni susamit hatcha karoti idhansi bhasmasat tatha mad visaya bhakti ruddhavai nansi krismasa. Like one gold piece can be purified, Como pedaço de ouro pode ser purificado em contato com o fogo. Quanto mais ele queima, mais ele fica puro. Da mesma maneira, o Senhor Supremo diz, a minha Bhakti Yoga é algo tão precioso, mesmo que você seja de uma família suja, que você tenha tido um caráter sujo, de alguma maneira, em contato com os devotos puros, de alguma maneira ou de outra, Bhakti pode purificar você. Você vai desenvolvendo. Nós vamos discutir isso dia após dia, sobre todos esses tipos de Bhakti. Primeiro, eu vou falar dessa maneira. Então, você pode ver que milagre. Tal pessoa era de uma casta muito baixa, de um comportamento péssimo. Ele comia carne, comia porco, e agora mudou. Como no caso desse caçador. Esse caçador comia comida até crua, carne até crua. E foi purificado por ter entrado em contato com Narada Ji, com Narada Muni. Ele estava tão purificado que ele não queria nem mesmo matar uma formiga depois desse contato. Quando Narada Maharaj e Parvati Muni vieram, ele disse, eu vou lhe mostrar um discípulo meu. Quem? Cadê? Esse aqui. Narada veio, ele estava olhando de distância, ó Gurudeva, e ele pulou do Bhajana Kutir. E ele pegou a roupa dele para limpar o chão. Depois prestou reverências deitado. Ele disse, Gurudeva, você veio? Sim. Eu vim para checar se você está tomando prachada ou não. Por que você está perguntando? Você manda tanta prachada para mim? Disse esse discípulo. Eu não consigo comer tanta prachada. Eu só preciso de 2 pedacinhos. Você manda tanto todo dia? Você pode... Não, vai sobrar. Não, se sobrar você distribui, disse Narada para ele. Então Krishna é tão misericordioso que eu não preciso ir de um lugar para o outro para pedir dinheiro para vocês. Me deem dinheiro. Automaticamente o Senhor faz com que as coisas cheguem. Eu não fico nunca tenso. Mesmo quando eu estou sem dinheiro, sem um tostão, eu não fico tenso. Depois que a gente publica os livros, a gente fica sem dinheiro. Sobra às vezes 10 rúpias com alguém. Uma vez aconteceu, sobrou 10 rúpias para um assim chamado devoto que estava querendo me ajudar. Eu falei, fica com esses 10 rúpias, não se preocupe. E eu fui sair dali sem um tostão no bolso. Eu sei. Numa época eu publiquei 9 livros ao mesmo tempo, em Nova Delhi. Da onde veio esse dinheiro, eu não sei. Algum devoto quis dar, de repente, e eu publiquei. E quando eu vi, estava tudo publicado. Milagre. Um livro, Bhakti Pramod Vani Vaibhav, custou 1,5 lakh, 150 mil rúpias. Eu não sei que nem que foi quem deu, eu não via nem o rosto. Foi um homem que morava em Delhi que fez essa doação. Eu falei, fala para ele pagar diretamente para a gráfica. Um homem da Austrália ou de outro lugar, eu não me lembro agora. Ele pagou para o Nishimha Parichaja. Um doutor em Govardhana, em Giriraj, Govardhana. Ele pagou por esse livro. E outro homem pagou por outro livro. Eu não sei de onde veio. Eu sei que a gente conseguiu publicar. Quando Krishna quer ver
a sua intenção, Ele quer ver só a sua intenção. Krishna só quer ver o seu desejo de servir. As outras coisas, Krishna ignora, Ele não quer saber. Esse yagya que eu fiz outro dia, da onde veio tanto doce, tanto ghee? Doaram tanto doce que eu tive que dar os doces para o governo. Vocês não estavam aqui? A gente deu tanto doce para as pessoas, ainda sobrou. E a gente foi até o governo. Levamos lá uma montanha de doce. Falou, olha, na hora do almoço vocês distribuem aí. Da onde veio, eu não sei. Quem que trouxe, nem eu sei. Diz Maharaj. Quem que trouxe? No dia de Giriraj, de Govardhan Puja, quanto doce eu distribuí lá, do lado de lá de Godruma. E os doces chegavam e eu distribuía. Os doces chegavam e eu distribuía. Quem que arranjou tudo isso? Krishna. Ele está lá observando a gente, observando o meu coração. Se eu quero comer doce ou se eu quero distribuir. Eu não peguei eu não experimentei nenhuma grama de doce. Eu só tomei água de coco nesse dia e distribuí os doces todos que chegaram. Desse jeito, Naraji Maharaj e Parvatarishi, conversando com Narada, vai dizer, você é a pedra filosofal. Você mudou o coração desse caçador cruel e transformou ele num grande devoto. Ele nunca mais se manifestou de maneira cruel, esse caçador. Então, uma vez, uma senhora de uma classe muito baixa, ela era de uma tribo, uma senhora que tinha uma aparência muito feia, ela era toda escura, e ela recebeu a semente de Bhakti do seu Guru. E o Guru dela disse, você vai encontrar com Ramachandra um dia. Ela falou, Ramachandra? Sim, Bhagavan Ramachandra. Como é possível? Ela ficou esperando. Todos os dias, ela era muito mirradinha e ela coletava todo dia frutas e flores e colocava num lugar ali, guardava para oferecer para Ramachandra quando ele viesse. Mas ele nunca vinha. E ela esperava mesmo assim. Meu Guru falou que ele vinha, hoje ou amanhã ele vai vir. Ele vai vir, o Gurudeva falou. Agora ela estava tão velha que ela não enxergava mais. E mesmo assim ela coletava flores e frutas todos os dias. Gurudeva falou, então eu ainda estou viva e vou coletar. E um dia, é uma história muito longa, não posso contá-la inteira. Todos os rishis e os munis foram lá. E teve uma reunião. E todos os rishis e os munis tomaram abrigo nesse guru dela. Como no caso de Vishvanatha Chakravarti Thakur. Um dia estava chovendo muito, mas um dia ele estava sentado chovendo e não tinha nada ali. Não tinha nem guarda-chuva em cima da cabeça dele, nada. Quando ele estava escrevendo, não caía. Estava chovendo canivete em todo o redor dele, mas um dia ele estava escrevendo e não caía uma gota. Como é possível? Tudo é possível para Krishna. Não é uma historinha, não. Eu não estou contando historinha para vocês, eu estou contando fatos para vocês, seus tolos. Então, tinha um poço, e esse personagem, esse Vaishnava, pegava água de dentro do poço. Você está tomando água desse poço? Você é de uma casta baixa, você está contaminando tudo, a gente não vai poder beber essa água. E esse Vaishnava ficou tremendo e saiu de lá. Mas aquela água do poço se tornou como... Ela se tornou automaticamente como feita de fezes e de urina. E os rishis e os munis disseram, é por sua culpa, você tocou isso aí, olha o que aconteceu. A água ficou arruinada e ele ficou com medo.
Então Ramachandra veio e disse, Savari, para esse devoto, você pode me dar? Me dê. Ramachandra de pé, e Savari ofereceu tudo para ele, para essa Mataji que estava esperando. Eu queria beber alguma água. Quer beber água? Não, Savari era esse do poço. E ele olhou para o poço e ficou com medo, falou, nossa, mas o poço está estragado. Ramachandra falou, vai lá, pega água para mim. Por que você está esperando? Por favor, tá ali, tem um poço lá, ó. Por favor, pega água para mim. Todos sabiam que aquele poço estava estragado. Ele falou, vai lá, pega água dali. Estou pedindo para você pegar água de lá. E Savari foi lá, tremendo de medo. Ele foi pegar água para o Sr. Rama ali. Quando ele tocou o lago, a água se tornou limpa como cristal. Quando Savari tocou esse poço, a água do poço ficou cristalina. E os munis e os rishis perceberam e ficaram chocados. Eles disseram, isso significa que nós cometemos ofensa aos pés de Lord Savari. É por isso que a água ficou convertida em excremento. Não era o problema não era ele, a ofensa que a gente cometeu para ele. Se fosse assim, como é que ao tocar essa água, a água ficou pura? E Ramachandra olha para eles, para esses munis, e ele diz, vocês não têm direito de insultar um devoto pobre, que não tenha dinheiro, que seja como um mendigo. Quem sabe se ele é um devoto grandioso ou não? Quem pode saber? Vocês não podem saber. É por isso que Ramachandra quis estabelecer esse Siddhanta. Ramachandra quis fazer amizade com Guhak Chandala. Ele era um coveiro que queimava corpos. E Ramachandra faz amizade com ele. Ramachandra faz amizade até com os ursos, como macacos. Hanumanji Maharaj, Sugriva, todos eles eram macacos, como primatas. Então Bhakti pode persistir no seu coração se você tem amor e respeito pelo Guru e pelos Vaishnavas. Bhakti vai ficar lá. As pessoas podem falar o que quiserem, mas eles têm muito dinheiro, muito poder, tudo. Eles nem pensam que você é um homem porque você não tem dinheiro. Eles não consideram você como um ser humano porque você não tem dinheiro. Mas qual é o problema? O que isso muda para nós? A coisa principal é que Bhakti é algo tão excelente que Krishna disse. There I already told 4 years back. I already discussed. 2 anos atrás, Maharaj já explicou esse ponto. Bhagavan disse, 4 anos atrás, suponha a sua mente e a mente de uma Mataji, de uma senhora, estejam pensando sempre em Krishna. Quando uma Mataji pensa em Krishna sempre, você pensa que ela está agindo de maneira imperfeita, que ela tem alguma contaminação. Krishna diz, se aquela senhora pensa em qualquer outro homem, aí sim ela está contaminada. Porque ele é um homem material, ele é um homem comum. Mayadevi vai fazer de você um homem ou vai fazer de você uma mulher? Isso é um arranjo de Maya, ela faz o que ela quer. Em relação ao corpo, o corpo vem de Maya, ele é feito dos 5 elementos naturais. Não tem mais nada aí. Então o seu corpo tem 5 elementos naturais. O seu corpo é feito dos elementos que existem na natureza. O
corpo de um homem e o corpo de uma mulher, ambos são feitos de matéria, feitos dos elementos, mas a alma está dentro do corpo. Assim como um fantasma entra dentro de você, a alma vai dizer, eu quero desfrutar daquele homem e daquela mulher. Então Maya entra dentro de nós como um fantasma e domina nossos desejos. Mas a alma imaculada é intocável, ela é incontaminada por nada. Entende? Então, esse é o poder, o truque de Mahamaya, malabarismo de Maya. Quando alguém pensa, quando alguém compreende que não existe outro herói além de Krishna, Narayana não é um herói. Krishna é o único herói. Ninguém é um herói, só ele. O próprio Senhor Shiva, até pelo poder de Mahamaya. Vocês se lembram do passatempo de Mohini? Quando Mohini se manifesta, Shankara Bhagavan desmaia. Quando Mohini estava aqui, Shankara Bhagavan o Sr. Shiva fala para o Sr. Krishna, eu quero ver Mohini Avatar. E ele diz, ok, é uma forma feminina do Senhor Supremo. Então Shankara Bhagavan estava ao lado de sua esposa, Duma Devi, e Nandiya, o seu servo Nanda estava lá. Eles ouviram, indo a um lugar, eles viram uma mulher de uma beleza fora extraordinária. Ela estava jogando bola, brincando no jardim. E o Sr. Shiva sente uma atração, porque aquela senhora não é aquela mulher não era uma mulher, ele era o próprio Senhor Supremo. Estava testando o Sr. Shiva. Ela estava brincando com uma bola e dançando com diferentes humores. Então Shankara vai sentir atração. Nenhuma Maya pode tocar o Senhor Supremo. Pode tocar o Sr. Shiva, perdão. Mas ele quis desafiar Vishnu, Krishna. Ele quis ver esta forma. E ele começa a correr atrás de Mohini. Quando ele abraça Mohini, Krishna se manifesta. Vishnu se manifesta. Fala o que aconteceu, Sr. Shiva. Você? Sim, eu assumi esta forma para lhe testar. Você queria ver Mohini? Você saiu correndo atrás dela. Então ninguém pode dizer, eu estou totalmente livre, eu venci a ilusão material. A qualquer momento alguém pode cair. A alma condicionada tem essa capacidade de cair a qualquer momento. Isso é Maya, esse é o poder de Maya. Então Shankara Bhagavan também cai no poder da potência ilusória do Senhor Supremo. Nós vamos discutir o resto amanhã. Hoje o tempo está encerrado. Mas ninguém pode garantir. Somente se você desenvolve Guru Kripa, Sadguru Kripa, aí sim você tem alguma garantia. Caso contrário, não. Esse é o único meio. Não existe outro caminho. Somente através da misericórdia do Vaishnava. Shankara Bhagavan é um grande devoto. Ele é o Vaishnava número 1. Mas, mesmo assim, a ilusão do Senhor Supremo o captura. Vejam como é forte esta potência. Quando o Senhor se manifesta como Mohini e depois ele se mostra como Vishnu, o Sr. Shiva fica chocado. Sim, eu lhe testei. E você é o esposo de Mahamaya, mas mesmo assim você cai nas armadilhas da minha ilusão material.
Então, para entender Bhakti Yoga, nós temos que discutir vários pontos. Então, Uddhava queria saber algo sobre yoga, mas você vai perguntar por quê? As razões pelo qual ele faz essa pergunta nós vamos discutir amanhã.